escândalo, é uma afronta ao torcedor que ainda acredita num futebol honesto. Esse árbitro colombiano fajuto, eu digo mais, foi safadeza o que esse senhor fez no Maracanã. Então, esse safado colombiano chamado Andrés Rojas, ele garfou o Flamengo no Maracanã. E essa arrogância, essa prepotência do senhor Andrés leva com que várias famílias hoje saiam daqui prejudicadas, né? E a única coisa que eu gostaria é um pedido de desculpas e reconhecer o erro. Rapaziada, ontem o Flamengo venceu o Estudiantes por 2-1, jogo de ida da Libertadores, um jogo marcado por diversas polêmicas, onde o árbitro foi o principal destaque, negativamente. Felipe Luiz pedindo para que ele nunca mais apite jogos na Libertadores, jogadores do Flamengo reclamando demais de lances polêmicos, principalmente da expulsão de um dos jogadores. Vamos mostrar um pouco do que aconteceu nesse jogo, rapaziada. Começando com um dos lances mais polêmicos, que foi a expulsão do Gonzalo Plata, em um lance que teve muitas, muitos fatores, rapaziada. Vamos ver aqui o lance. A expulsão foi essa, o juiz alegou que ele entrou de sola no jogador do Estudiantes, ele foi expulso e o próprio Gonzalo reclamou muito nas suas redes sociais. Vamos olhar por outro ângulo, porque tem outras discussões também. No mesmo lance, a torcida do Flamengo está reclamando que tinha acontecido um pênalti para o Flamengo, que não foi marcado. No decorrer da jogada, o jogador do Flamengo, Gonzalo, foi expulso. Eles estão reclamando, rapaziada, que o jogador do Estudiantes mudou a trajetória da bola com a mão. A gente vê ali que a bola bateu sim no braço do jogador do Estudiantes. Porém, nesse mesmo lance, rapaziada, tem um puxão aqui de camisa do jogador do Flamengo no jogador do Estudiantes, que também poderia ter sido marcado falta. Então é um lance interpretativo, o juiz deixou o lance seguir. Acredito que ele talvez não tenha visto esse puxão, nem essa dominada do jogador do Estudiantes no braço. Porém, quando o lance seguiu, o Gonzalo Plata deu aquela entrada de sola e o juiz marcou a falta, expulsando o jogador do Flamengo. O próprio jogador do Flamengo, Gonzalo, postou no seu Instagram, nas suas redes sociais, ironizando, marcou a Libertadores, colocou a legenda "Parabéns, nem para chamar o VAR". Então ele reclamou na sua rede social, falando que o lance não foi checado no VAR, ele marcou no campo e ficou por isso mesmo. Mas é como eu falei, rapaziada, foi um lance muito rápido, muito interpretativo ali. Teve a falta do jogador do Flamengo que puxou pela camisa o jogador do Estudiantes. Teve a falta também do jogador do Estudiantes que dominou a bola no braço. E esse lance do Gonzalo é um lance muito polêmico, porque a gente olha por um ângulo, parece que realmente ele entrou solando, pegou o jogador do Estudiantes, mas quando a gente olha por outro ângulo, parece que ele pegou primeiro a bola e o jogador do Estudiantes que chutou a perna dele. É um lance muito difícil que está gerando muitas discussões nas redes sociais. Porém, aconteceu que ele foi expulso e o Flamengo está tentando um recurso para anular essa expulsão para que ele possa jogar o jogo da volta. Outro lance polêmico também, rapaziada, foi no gol do Estudiantes. A torcida do Flamengo também, como o Flamengo, estão reclamando que houve uma infração da equipe do Estudiantes, que foi exatamente essa daqui, ó. O jogador do Flamengo, ou foi o jogador do Estudiantes, cabeceou a bola e a bola bateu no braço do jogador do Estudiantes, que estava com o braço aberto. E na sequência a bola sobrou para o jogador do Estudiantes, que finalizou e marcou o gol. Muitos torcedores e também a comissão técnica do Flamengo reclamando muito desse lance, que deveria ter sido marcado a falta e anulado o gol do Estudiantes. Porém, o juiz não marcou. O gol foi validado e está gerando muitas polêmicas nas redes sociais e nos canais de esportes. Outro lance também polêmico no mesmo jogo foi do Gonzalo também, que ele deu uma entrada ali muito perigosa no jogador do Estudiantes. Poderia ter sido expulso, mas não foi. A entrada foi essa, ele entrou ali realmente de sola, pegando o tornozelo do jogador do Estudiantes. O árbitro não expulsou o Gonzalo, também não foi olhar no VAR. Alguns perfis postando que quem foi assaltado foi o Estudiantes e não o Flamengo. Está gerando tantas polêmicas esse jogo, rapaziada, que
Tem diversos lances, tem outro lance também que foi um possível pênalti não marcado para o Flamengo em cima do Samuel Lino. O jogador do Estudiantes deu um toquezinho ali no tornozelo do Samuel, que desequilibrou e caiu dentro da área, mas também não foi marcado nada. E a polêmica principal do jogo é essa daqui, rapaziada. O Libertadores da Depre postou, mas outros canais também estão postando. Seguinte legenda: momento em que pela segunda vez no primeiro tempo, o quarto árbitro John Ospina fala com o técnico do Estudiantes. Os jogadores do banco de reserva do Flamengo denunciaram que ele recomendou a substituição de um jogador do clube argentino. A ESPN e outros canais também estão postando essa polêmica, falando que o quarto árbitro foi até o técnico do Estudiantes orientar para que ele substituísse um jogador, porque se ele continuasse fazendo as mesmas coisas que ele estava fazendo no jogo, ele iria ser expulso. Então estão falando que essa orientação veio direto do quarto árbitro para não prejudicar o Estudiantes, e isso se caracterizaria como manipulação de resultados, rapaziada, porque o árbitro ele não pode interferir assim diretamente, e está gerando muitas polêmicas. Canais grandes de esportes postando essa polêmica do árbitro, o próprio Felipe Luiz reclamou, diversos outros canais também estão reclamando. Vamos agora ouvir o que comentaristas e o próprio Felipe Luiz falou a respeito desse jogo. Esse árbitro colombiano, o que ele fez com o Flamengo é um escândalo. É pro torcedor rubro-negro pensar. A Conmebol mandou não deixar o Flamengo decidir o jogo no primeiro jogo. É um escândalo, é uma afronta ao torcedor que ainda acredita num futebol honesto. Isso é brincadeira. A expulsão do Plata é inacreditável. Esse árbitro colombiano fajuto, eu digo mais, foi safadeza o que esse senhor fez no Maracanã. Ele expulsou o Plata de forma injusta, de forma absurda, não é de forma justa. Ele não deu um pênalti claro no Samuel Lino, onde o Flamengo faria 3-0. Ele não deu cartões para o Estudiantes em várias faltas seguidas do Estudiantes. Esse cara decidiu a partida e esse cara fez o jogo ser decidido na próxima partida na Argentina. É uma safadeza o que a Conmebol fez hoje. Isso tem que ser falado pelo Flamengo, porque está muito claro que não querem de novo que dois brasileiros cheguem numa final. Eu não me lembro de ter visto uma expulsão tão escandalosa nos últimos anos. E aí, o safado, ele dá o segundo cartão amarelo, porque aí não pode chamar o VAR. Se esse safado achasse que tinha sido sola, ele expulsaria direto. Mas aí o que acontece? Expulsando direto, o VAR pode me chamar. Dando o segundo cartão, o VAR não pode me chamar. Então, esse safado colombiano chamado Andrés Rojas, ele garfou o Flamengo no Maracanã. Pois é, infelizmente hoje o árbitro quis ser protagonista do jogo. E o árbitro que quer ser protagonista, ele apita desconcentrado, ele não olha os lances que tem que olhar. Você citou alguns, mas tem um pênalti do Lino no primeiro tempo, existem várias faltas com cartões amarelos, é uma arrogância, uma prepotência extrema com os nossos jogadores e uma permissividade muito grande para o time deles. E essa arrogância, essa prepotência do senhor Andrés leva com que várias famílias hoje saiam daqui prejudicadas, né? Um trabalho todo sendo feito prejudicado por um árbitro protagonista. E a única coisa que eu gostaria é um pedido de desculpas e reconhecer o erro, né? Reconhecer, porque todo mundo erra, eu também erro. Se ele reconhecesse o erro que ele fez, que cometeu, para mim tá tudo certo, mas já sabemos que isso não vai acontecer. É isso aí, rapaziada. O Felipe Luiz pedindo para que o árbitro se desculpe pelos erros, o pilhado detonando a arbitragem. Em outro momento da entrevista, o Felipe Luiz pediu também para que ele não apitasse mais jogos da Libertadores, mas eu queria saber agora a opinião de vocês, rapaziada. Vocês acham que realmente a expulsão do jogador do Flamengo foi correta? Vocês acham que deveria ter sido anulado o gol do Estudiantes?
Deixem aí a opinião de vocês nos comentários sobre esses lances polêmicos e não se esqueçam também de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Tamo junto e até a próxima!